Buenas tardes. Me gostaria muito que vocês, durante a apresentação, se há perguntas, por favor, já la haga durante a apresentação. Não aguarde até ao final de tudo para fazer as perguntas, porque eu creio que vai ajudar mais quando vocês perguntam no instante da apresentação. Ok? Bem, lo que vamos a ver é lo que há de mais novo, de mais desarrollado na técnica de convertidores de frequência. É isto que vamos a mostrar. Bem, para mostrar isto, vamos a ver acá a configuração tradicional, vamos a chamar assim a configuração convencional de convertidores de frequência. Qual é a configuração convencional? A configuração convencional temos assim: uma puente de diodos, acá circuito intermédio. Eu creio, estão todos mirando acá? Estão conseguindo mirar acá, não? Acá, transistor, que é a puente de transistor, que hace a alimentação do motor. E no eje do motor está a carga. Bem, esta é a configuração tradicional de convertidores de frequência. Acá temos um sistema trifásico. Acá temos a retificação. A retificação da tensão de rede via a puente de diodos hacia acá a tensão contínua. Essa tensão contínua vale 1,35 vezes a tensão de rede. Esta tensão de rede é subtensão. Tensão de rede. Bem, quem tem aí alguma tensão de rede? Qual é a tensão de rede que há por acá? 440, 460, 380, quanto é essa? Quanto? 440. Então, teremos acá 440 volts. Eu creio que a frequência é 60 Hz, certo? Bem. A tensão do circuito intermédio vai ser 1,35 vezes 440. Isto aqui hace cerca de 600 volts DC. Ou seja, aqui teremos positivo, aqui negativo e aqui cerca de 600 volts DC. Para ser a alimentação da carga, o motor vai ser o torque. Torque que o motor hace é proporcional ao fluxo vezes a corrente ativa. A corrente que vai para o motor, e na verdade a corrente que medimos, dentro desta corrente há duas correntes. A corrente ativa, que é a que produz torque, e a corrente reativa é a corrente que produz o fluxo. Fluxo é proporcional à relação tensão e frequência. Bem, para variar a velocidade do motor, há que variar a frequência. Pero para manter o fluxo, junto com a variação da frequência, há que variar também a tensão. Ou seja, o convertidor hace em la salida a relação tensão e frequência. À medida que varia a frequência, junto com a frequência varia a tensão. Para quê? Para manter esta relação constante. Por quê? Porque esta relação constante hace o fluxo constante. Mantendo este fluxo constante, mantém para o motor sua capacidade de fazer torque. Bem. Para que o convertidor, a partir de uma tensão fija, haga uma tensão variável, o convertidor hace acá o sistema de modulação. Ou seja, hace uma tensão acá, que é a tensão modulada. Esta tensão modulada varia de 0 a 600 volts, de 600 volts para 0, que é modulando desta forma. Bem, esta é o valor médio de esta tensão modulada, é a tensão que alimenta o motor. Essa tensão é, e na maioria das vezes, a tensão sinusoidal. Acá no motor, aí a corrente, conforme a carga, vai atender a corrente para alimentação do motor. Esta corrente é uma corrente sinusoidal. Por que esta corrente é sinusoidal? É porque a tensão em seu valor médio é sinusoidal. É uma tensão modulada com o valor médio, uma senoide. Acá temos a tensão contínua,
E aqui temos a corrente contínua retificada. Ou seja, aqui teremos um circuito de corrente contínua, onde há tensão contínua e corrente contínua. Em la rede, temos acá a tensão alterna sinusoidal. Em la entrada do convertidor, aí temos a corrente. Esta corrente é esta corrente retificada, a corrente contínua. Eu pergunto, qual é a forma de onda de la corrente em la entrada do convertidor? Bien, a tensão de la rede é a tensão sinusoidal. Mire o que temos acá. Acá temos corrente sinusoidal, tensão em seu valor médio sinusoidal. Tensão contínua, corrente contínua. Tensão alterna e corrente, que forma de onda há nesta corrente? Em la entrada do convertidor. Como é? Vamos fazer o seguinte, sinusoidal. Quem é a favor que seja sinusoidal, levanta as mãos, por favor. Sinusoidal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quem dá mais? 7, um montão. Quem crê que não é sinusoidal? Levanta as mãos. Solo 1. Solo 1. Quem mais? Bien. Vamos a ver acá se é sinusoidal ou se não é. Bien. Vamos abrir esta puente. Vamos abrir esta puente. Abrindo esta puente, temos o seguinte. Você tem acá um ramo, outro ramo, outro ramo. Acá você tem a parte positiva e acá a parte negativa. Positiva acá e negativa aqui. Aqui você tem a fase A, aqui a fase B e aqui a fase C. A, B e C. Aqui você tem um diodo, outro diodo, outro diodo. Aqui um diodo, outro diodo, outro diodo. Ou seja, abrindo esta ponte, temos isto que está aqui. Aqui teremos o positivo, aí o negativo, que é este positivo e este negativo. Aqui temos o circuito intermédio, o banco de capacitores está aqui. Bem, abrindo as três fases, vamos abrir as três fases. Temos a fase A. A fase A é a onda sinusoidal da rede. Desplazado desta fase A, temos a fase B. A fase B está desplazada da fase A de 120 graus. Aqui está a fase B. E desplazado 120 graus da fase B, está aqui a fase C. Está aqui a fase C. Aqui está o sistema trifásico. Bem, esta corrente contínua é a corrente contínua retificada, que está aqui. Corrente contínua retificada. Esta corrente vem de qual das três fases? Vem da fase A, ou da fase B, ou da fase C? Depende do diodo que está conduzindo. Qual é o diodo que vai conduzir? Dependendo da tensão mais positiva. E neste lado deste ramo vai conduzir o diodo que está mais positivo. Por lo tanto, esta corrente contínua vem por la fase A e depois vem por la fase B e depois vem por la fase C. Se mirarmos a corrente por fase, temos, por exemplo, se vamos a mirar a corrente por fase de la fase B, temos que esta corrente é zero até este ponto. Por quê? Enquanto a corrente na fase B é zero, a corrente contínua está sendo transferida por la fase A. Quando chega neste ponto, aí a fase B é a fase mais positiva. Esta fase B inicia a condução da corrente. Aí depois chega neste ponto, a fase B deixa de conduzir a corrente, porque é a fase C que vai conduzir a corrente. Aí depois, a fase B vai a conduzir a corrente por seu lado negativo. De los três diodos, aquele que é o mais negativo é que regressa com a corrente. Por lo tanto, a fase B vai atender a corrente assim. Bem, por fase, por lo tanto, a forma de onda de corrente por fase é esta coisa. Não é uma onda sinusoidal. Esta é a forma de onda de la corrente por fase. Ok? Que é a corrente contínua retificada. Bem, solo uno que disse que não era corrente contínua, que não era corrente alterna, sinusoidal. É uma corrente alterna, todavia, pero não é sinusoidal. Bem, tudo que sabemos
todo estúdio, todo que ser humano sabe, em termos de eletricidade, é trabalhar ou com corrente alterna, tensão alterna, ou corrente contínua e tensão contínua. Nós sabemos trabalhar com outra coisa. Ou seja, quando utilizamos convertidor de frequência, se a forma de onda não é sinusoidal, poderemos sacar no extra certificado e pôr na basura. Nada serve para nós outros mais. Por nuestra sorte, houve um nome chamado Fourier, que desenvolveu um modelo matemático que transforma uma coisa no sinusoidal em ondas sinusoidais. Utilizando a série de Fourier para ser a transformação desta forma de onda no sinusoidal em ondas sinusoidais, aí passamos a ter o seguinte: vamos a ter uma onda sinusoidal que tem a mesma frequência da rede. Esta é a frequência 60 Hz. Vamos a ter uma segunda onda sinusoidal que tem a frequência 5 vezes a frequência da rede. Ou seja, 5 vezes 60, 300 Hz. Vamos a ter acá uma outra onda que tem a frequência 7 vezes a frequência da rede. 7 vezes 6, 42, 420 Hz. Vamos a ter aqui uma outra onda que tem a frequência 11 vezes a frequência da rede. 11 vezes 60, 660 Hz. Ou seja, a forma de onda no sinusoidal pode ser entendida como se fuera uma soma de ondas sinusoidais. Bem, ou seja, esta corrente pode ser entendida como se fuera acá uma corrente de 60 Hz, uma corrente de 5 vezes 60, uma corrente de 7 vezes 60, uma corrente de 11 vezes 60, ou seja, a suma de todas essas correntes é esta. Em la verdade, em la realidade, lo que há existe. Lo que vemos existe. É uma maneira de nós outros, seres humanos normais, entendermos esta coisa. Porque nós outros só sabemos calcular coisas ou sinusoidais ou corrente contínua. Então, esta transformação de esta onda em ondas sinusoidais hace isto. Las 60 Hz é esta. Esta seria a corrente desejada. Quando eu perguntei para vocês que forma de onda há na entrada, vocês disseram 60 Hz. A maioria disse 60 Hz. 60 Hz é esta só esta onda. Estas outras acá não são 60 Hz e são chamadas las harmônicas. Daí aparecem todos os estudos de harmônicos. Por que aparecem as harmônicas? Porque a forma de onda de la corrente não é sinusoidal. Daí aparecem todos os problemas de harmônicos, todos os estudos de harmônicos, todas as influências das harmônicas. E a origem do problema de los harmônicos está aqui, em que a forma de onda não é sinusoidal. Agora, quem genera harmônicos? Todo tipo de consumidor que hace com que a corrente não seja sinusoidal. Convertidor de frequência, no break, UPS, fontes de alimentação, fontes de PLC, fontes de computadora, lâmpadas, alguns tipos de lâmpadas. Ou seja, de uma maneira geral, há um montão de cargas que não hacen a onda sinusoidal. E quando não hacen a onda sinusoidal, hacen produções de harmônicos, são generadores de harmônicos. O convertidor de frequência é um generador de harmônico. Bem, essas correntes vêm de onde? Quem provê essas correntes para o convertidor? Acá temos a rede, e para a alimentação desta rede, vem de la rede toda a alimentação que alimenta esta barra. E, por lo tanto, toda a alimentação que alimenta este convertidor e outras cargas que vão atender nesta barra. Bem, desta rede, deste ponto da rede, para trás, há uma impedância, chamada impedância de curto-circuito. Esta é a impedância de curto-circuito. Que é a impedância de curto-circuito? Se eu saco na tomada, por exemplo, uma tomada como esta aqui, se eu la saco e hago um curto-circuito de acá, se eu hago um curto-circuito aqui, de acá para trás, há uma impedância.
chamada impedância de curto-circuito. É esta impedância que eu estou a descer acá. Se eu hago um curto-circuito aqui, vai atender uma impedância na rede, que é essa impedância de curto-circuito. Quanto vale esta impedância? Essa impedância de curto-circuito vale tensão da rede ao quadrado dividido por la potência de curto-circuito. Se temos uma rede com baixa potência de curto-circuito, se isto aqui é baixo, a impedância é alta. Se temos uma rede com alta potência de curto-circuito, essa impedância é baixa. Então, o valor dessa impedância é definido por la capacidade de curto-circuito da rede. Bem, o que passa aqui? Estas correntes harmônicas, vão passar por essas impedâncias. Então, aqui vão atender a corrente de quinta, a corrente de sétima, a corrente de 11ª, a primeira harmônica, a fundamental. Todas essas correntes que vêm para o convertidor passam por esta impedância. Ao passar por esta impedância, que hacem nesta barra? Vão aparecer nesta barra tensões harmônicas. Vai aparecer aqui a tensão de quinta, que é essa impedância de curto-circuito vezes a corrente de quinta. Vai aparecer aqui a tensão de sétima, que é essa potência da impedância de curto-circuito vezes a corrente de sétima. Ou seja, vai aparecer aqui nesta barra, no solo, a tensão 440, que deveria ter, e se vão aparecer aqui tensões harmônicas. Por que aparecem as tensões harmônicas? Porque há aqui um gerador de harmônico que está sacando da rede corrente harmônica que, passando por essa impedância, produzem na barra tensões harmônicas. Aí você coloca aqui um motor. Quando você cerra esta chave aqui, esse motor vai ser alimentado por la tensão de 440 volts, pero também vai ser alimentada por las tensões harmônicas. E como consequência vão aparecer aqui correntes generadas por essas tensões. Esta tensão alimentando o motor produz a corrente de quinta. A tensão de sétima alimentando o motor vai aparecer aqui corrente de sétima. Que vai aparecer aqui no R do motor, torque de quinta, torque de sétima. Ou seja, vão aparecer aqui no motor perdas harmônicas, para as quais o motor não foi projetado. Bem, essas perdas serão pequenas ou serão grandes? Depende das correntes. E essas correntes serão pequenas ou serão grandes? Depende das tensões. E essas tensões serão pequenas ou serão grandes? Depende da quantidade de convertidores que você tem. Se você tem aqui uma grande quantidade de corrente, essas correntes passando por aqui vai produzir aqui uma grande tensão. Como consequência, vão produzir aqui altos problemas harmônicos. Bem, esta tensão aqui é que vai produzir o problema harmônico. Essas tensões aqui. Bem, essas tensões têm dois fatores que trabalham com essas tensões. Essa, a impedância e a corrente. Se você tem aqui uma grande quantidade de convertidores, as correntes serão grandes, as tensões serão grandes. Pero, se sua rede é uma rede de baixa potência de curto-circuito, esta impedância é grande. Aí não necessita ter uma grande quantidade de convertidores. Com poucos convertidores já inicia a ter problemas. Bem, imagina o seguinte, você tem aqui um reservatório, 1000 litros de água. Você tem aqui uma potência de curto-circuito de 1000 kVA. E nesse reservatório, com 1000 litros de água, você coloca um vasito de café. Aí você vai descer, esta água está limpa. Por quê? A quantidade de contaminação perante a quantidade da água não é nada.